Olá, seja bem-vindo ao canal. Continuamos com a aula de depressão. Hoje estaremos analisando algumas questões a respeito do suicídio. O que leva uma pessoa a ter pensamentos suicidas? Primeiro, começa com a depressão. A depressão gera várias situações na vida de uma pessoa. A pessoa terá que lidar com tristeza, com angústia, com um sofrimento intenso muito grande no seu coração. E, no meio desse processo, muitas acabam relatando o seguinte, que passaram a ter pensamentos suicidas com muita frequência. Vamos analisar algumas questões. O que fazer quando chega nesse nível? Você precisa procurar alguém de confiança e precisa conversar com essa pessoa. Pode ser o teu cônjuge. O meu cônjuge não vai compreender, vai me julgar, vai me criticar. Ok, procure outra pessoa. Mas alguém que não vai usar o teu problema contra você. Esse é o primeiro princípio. Você deve procurar ajuda profissional. Você deve procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que irá ouvir você e irá tentar te ajudar a compreender o momento em que você está passando. Você também pode procurar um líder religioso, no nosso caso, um pastor. Muitas são as pessoas que nos procuram e nos relatam as situações em que elas estão vivendo. Só que tem um detalhe: para chegar nesse nível, a pessoa terá um conflito interno. Porque a maioria das pessoas não admite isso. E ela tem vergonha de contar, ela tem vergonha de se expor. Mas muitas são as que vencem essa barreira, chegam até nós, contam os seus problemas, juntos tentamos ajudar essa pessoa com conselho, com oração e entenda o que é a ajuda externa e o que é a decisão interna. Mas, em primeiro lugar, sim, a pessoa precisa de buscar a ajuda de um profissional. Falar com alguém de confiança. Em casos extremos, ela pode até ligar para o número 188, que é o que eu pesquisei. Outro detalhe: a pessoa precisa cuidar de si mesma. Cuidar dos pensamentos, gerenciar as emoções, fazer atividades físicas, sair de casa, trabalhar, conversar, evitar o isolamento. Pessoas que ficam muito sozinhas e que estão com esses pensamentos constantes, elas precisam de tomar uma atitude. Gente, não tenha vergonha de conversar com alguém se isso está acontecendo com você. Vamos analisar o que pode causar esses pensamentos nas pessoas. Depressão e outras doenças mentais, como transtorno como depressão, transtorno bipolar, ansiedade, esquizofrenia, transtorno de personalidade. Tudo isso, ou todas essas situações, essas pessoas que estão enfrentando esses problemas internos relacionados à mente, elas tendem a ter pensamentos suicidas. Aí você pode me dizer o seguinte: eu não tenho nenhum problema e eu estou passando por isso. Provavelmente você está enfrentando uma depressão, que é aquele conflito interno. Muitas coisas que você enfrentou, que você sufocou, que ficou guardada dentro de você, que não foram colocadas para fora, que não foram resolvidas, agora estão pressionando o teu coração. Aí a angústia é muito grande, a frustração é muito grande. Quantas pessoas que lutaram, lutaram e lutaram e o tempo passou e elas não tiveram resultado. Pessoas que trabalharam, trabalharam, cuidaram de filhos, cuidaram de esposo, pessoas que foram massacradas emocionalmente por muito tempo.
Aí elas começam a duvidar do valor próprio. A tristeza começa a possuir o seu sentimento todos os dias, vai perdendo a graça, a pessoa vai deixando de sonhar, a pessoa vai deixando de se projetar e ela acaba nutrindo todo esse sentimento negativo no seu coração. Isso aqui é muito sério, além das doenças que estão relacionadas à mente. Eventos traumáticos ou estressantes como abuso, violência, perdas significativas, bullying, tudo isso pode contribuir para ter pensamentos suicidas. Olha só, pessoas que passaram por abuso, para algumas pessoas, elas conseguem se levantar, elas são resilientes, elas conseguem, após um período de sofrimento, conseguem se reerguer. Tem pessoas que não conseguem. Elas continuam sofrendo, elas continuam revivendo a história, elas continuam experimentando cada emoção negativa que elas sentiram e a vida perde o sentido. Por isso que é importante conversar, colocar para fora, contar. Quem vê rostos não vê coração. Por trás de cada expressão, por trás de cada rosto, existe uma história de vida que eu desconheço e que você desconhece. E quando as pessoas nos procuram e contam, a gente fica, de certa forma, pensando em tudo aquilo e você começa a imaginar como essa pessoa está aqui hoje, como ela suportou. Graças a Deus, porque essas pessoas reagiram, lutaram. Mas tem pessoas que não conseguem. Elas vão se isolar, vão se trancar num quarto. Quantas pessoas que nós conhecemos e que tentamos ajudar não querem ajuda, não aceitam. A decisão de vencer está no nosso interior. Experiências como abuso, violência. A violência, ela não é só física, ela é verbal, ela é psicológica. Pessoas que estão em relacionamentos abusivos e constantemente, todos os dias, a todo momento, são criticadas, humilhadas e desrespeitadas. Elas vão perdendo a noção de como é a vida lá fora. Elas vão perdendo a noção do tempo, do valor próprio, das suas virtudes que todo ser humano tem, porque elas pararam de olhar para si, para quem elas são, para a sua essência, de tanto que elas ouvem pessoas as humilhando e desrespeitando constantemente. A violência é algo muito sério. Eu tenho um vídeo sobre violência doméstica. Eu vou deixar nos comentários para você que posteriormente quiser analisar a violência em todos os níveis. Também temos perda significativa como a morte de um ente querido ou divórcio. Para algumas pessoas, é quase impossível lidar com o luto. Claro que o luto tem suas fases. Por um tempo, é natural a dor, o sofrimento, o choro, sim. De um tempo em diante, é natural que você sinta saudade. Mas você não pode ficar com aquela dor intensa para sempre. Algumas pessoas não conseguem lidar com essa perda. E elas não conseguem ressignificar a sua vida, não conseguem imaginar a sua vida após perder pai, mãe, filho, cônjuge ou pessoas que têm um vínculo muito forte. E elas começam a ter dentro de si constantemente o desejo de morrer, que isso também é um sintoma de depressão. E como elas não morrem, porque no corpo elas estão saudáveis, elas estão doentes mentalmente, aí elas começam a ter esse tipo de pensamento para que haja um término da vida.
Por que uma pessoa pensa em suicídio? Na verdade, ela não quer morrer. Na verdade, ela quer fugir da dor que a está fazendo sofrer muito. Então, é essa compreensão que nós devemos de ter com as pessoas que estão enfrentando esse momento. Olha só, nós temos o divórcio também. Eu ouvi de uma pessoa que estava enfrentando o divórcio. Essa pessoa foi abandonada pelo cônjuge e ela me disse o seguinte: eu vivi um luto dentro de casa. Quando se ama alguém de verdade, quando você dedica uma vida inteira ao outro, ao cônjuge, e aí é abandonado, o sentimento de abandono, de rejeição, é um sentimento muito grande e que em algumas pessoas passa a desencadear também os pensamentos suicidas. Para que viver? Eu lutei tanto, eu amei tanto, eu cuidei tanto, eu me dediquei tanto. Tem coisas que não é sobre você, é sobre o outro. Por isso você precisa buscar ajuda, buscar conselho, buscar oração. Porque tem coisas que você irá fazer tudo certo, mas você não conhece o coração da outra pessoa, que não se preocupa em ferir, em ofender, em machucar, em negligenciar. Então, não é só lidar com o que nós sentimos, é lidar com o que as outras pessoas sentem, até que ponto elas se importam e até que ponto elas estão preocupadas conosco. Conversando, buscando ajuda externa, você vai ter uma percepção diferente da vida, porque a dor ela é muito problemática. A dor emocional intensa, ela cega a pessoa. E quando ela cega a pessoa não consegue mais compreender o mundo lá fora. Ela vai se aprofundando no seu mundinho interior, nos seus pensamentos, na sua interpretação da vida. É muito importante demonstrar amor, interesse e respeito por essas pessoas, porque isso vai ajudar elas a ter outra visão da vida. Criticar, resmungar não vai resolver nada. Tem pessoas que não estão preparadas para ajudar quem está enfrentando essa situação. Bullying. O bullying, muito conhecido na nossa época, é quando as pessoas pegam alguém para bode expiatório e passam a fazer aquelas brincadeiras totalmente desrespeitosas, humilhantes, às vezes usando a aparência da pessoa, falando dos seus gostos, da maneira de ser daquela pessoa. E uma brincadeira, por uma, duas vezes, ela passa. Mas constantemente, isso é muito desagradável. Falando sobre etnia, sobre cor de pele, sobre características físicas, pessoais, até religiosas. É muito interessante lidar com isso aqui. Eu sou cristã de berço. Na minha época de escola, era comum que as pessoas criticassem a nossa fé e a nossa religião. Na minha época, isso não era dito ou usado como bullying, mas nos nossos dias é. Mas a convicção que nós trazemos do nosso lar nos faz lidar com a situação. Agora, uma pessoa que não sabe lidar, que já é cheia de preconceito consigo próprio, com o seu povo, com a sua etnia, com as suas crenças, essa pessoa não vai saber lidar com a situação. Então, é muito importante compreender cada contexto e como a pessoa se sente a respeito de si própria. Porque quando você ouve críticas constantes e você tem senso de valor próprio, você reage. Caso contrário, você vai internalizando tudo o que você ouve e você vai transformando isso num problema que gera dor emocional, que gera desconforto, que gera isolamento e, enfim, uma coisa puxa outra.
Também tem os problemas de saúde física, doenças crônicas, condições incapacitantes que podem levar a sentimento de desesperança. Na Europa é muito conhecida a eutanásia, com a seguinte afirmativa: eu não quero mais sofrer. Inclusive, tem filmes que debatem e tem filmes que defendem essa ideia. Ou seja, eu estou com uma doença, eu quero aliviar o sofrimento. Eu estou incapacitado, eu não quero ficar numa cama dando trabalho para ninguém. É uma visão totalmente diferente da nossa, em que a gente sempre opta pela vida e opta por trabalhar sempre a parte emocional da pessoa para que, ainda que ela esteja sofrendo, ela consiga trabalhar, a viver e a desfrutar da vida dentro das suas limitações e do seu contexto. O suicídio também ele pode ser visto culturalmente, porque em alguns lugares isso é colocado como algo totalmente natural. Na nossa cultura, nós trabalhamos a vida. Como cristãos, nós sempre trabalhamos a vida, que a morte seja natural, mas que não seja por suicídio. O uso de substâncias, bem, todo tipo de droga ou de substância, ela vai deixar a pessoa alterada. E automaticamente alguns também podem ter esses pensamentos, ou outros até cometem quando estão sob uso ou influência de substâncias químicas. Fatores genéticos. Ter um histórico familiar de suicídio ou doença mental pode aumentar o risco. Desesperança, sentimento persistente de desesperança ou a crença de que a situação não vai melhorar. E por último, fatores culturais e sociais. Eu estava analisando algumas culturas asiáticas, principalmente, em que a família coloca toda a esperança no filho. É uma questão cultural, social, totalmente diferente da nossa, em que na velhice os pais não têm o auxílio como na nossa nação, no nosso país nós temos. Então, os mais novos são responsáveis pelo sustento da família, pelo sustento dos mais velhos. E quando eles não alcançam êxito, eles acabam se suicidando. Bem, nós analisamos até aqui várias situações emocionais, psicológicas, culturais, as situações que provocam isso. Agora eu quero concluir dizendo para você o seguinte: espiritualmente, nós somos pessoas que fomos formadas por Deus, criadas pelas mãos de Deus, para termos um relacionamento com Deus. Por isso nós temos essa parte espiritual. E instintivamente todo mundo procura a adoração. Aí nós temos a parte emocional, por isso que a gente aprende a lidar com as emoções. Nós temos os relacionamentos, nós temos a nossa vida e todo um contexto. Jesus disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida que Jesus propõe, ela está acima da sobrevivência. Trabalhar para ter uma casa, para ter alimento, para ter um carro, ter alguns vínculos, e a vida encerra nisso. Essa vida que Jesus fala, ela está muito além. Por isso, Jesus veio para curar as pessoas. Por isso, Jesus veio para libertar. Aí, quando você analisa os textos bíblicos, existia os reinos, existia a religião, aparentemente tudo organizado. E Jesus vem e ele se relaciona diretamente com as pessoas. Jesus não está preocupado com títulos, ele se preocupa com as pessoas. Sejam pobres, sejam ricas, sejam religiosas, não religiosas. Detalhe: Jesus se aproxima dos pecadores
pessoas que eram consideradas indignas pela religião. E o objetivo de Jesus sempre é curar a alma dessas pessoas. Por quê? Dentro de nós temos batalhas internas, nós temos conflitos que só nós sabemos. Se você já está numa fase de maturidade, que já encontrou a paz, como eu, glória a Deus. Mas há anos atrás, nós também estávamos em batalhas emocionais, conflito de pensamento. Então a gente precisa compreender quem está passando por essa fase, precisa ajudar essas pessoas. Lembre-se, Jesus veio para libertar, Jesus veio para curar, transformar, restaurar. Independente da situação, da pressão e da condição em que você esteja vivendo, lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você gritar silenciosamente, como que eu faço isso? Só na tua alma. Eu não te ouvirei. Mas o Criador, o Senhor Jesus, ele vai ouvir o grito da tua alma. Clame por ele. Peça ajuda, porque todas as vezes que eu pedi ajuda, ele usou pessoas, situações, circunstâncias, ou eu tive a própria presença do Senhor e ele me restaurou e me guardou todas as vezes. Não se desespere. Por mais que o momento seja de aflição intensa, por mais que você não veja saída, o Senhor te dará a paz que você tanto precisa. Lembre-se, você não é responsável por tudo. Você não precisa se culpar por tudo. Você não precisa dar ouvido para todas as coisas ruins que as pessoas falam. Não. Filtre. Fique só com o que é bom. Nunca duvide do teu valor. Confie na tua essência. Você é um ser humano. Você foi criada por Deus. Busque a ajuda de Deus. Busque ajuda em uma igreja. Alguém vai te ouvir. Alguém vai orar por você. Na igreja, nós temos constantemente oração e jejum pelas pessoas. Para quê? Para que elas lidem com os seus conflitos internos, para que elas se encontrem na vida, para que elas tomem as decisões certas e para que elas encontrem a paz. Como eu encontrei a paz em Jesus. Por isso eu vou dizer para você, busque a Deus. Não vamos espiritualizar tudo. Tem a parte que você precisa do médico. Tem a parte química, biológica, física. Tem a parte emocional e tem a parte espiritual. São as três partes que precisam ser trabalhadas. E aí sim você estará bem. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou a paz para vocês como o mundo dá. Sabe por quê? No Antigo Testamento, no mundo antigo, paz era ausência de guerra. E aí Jesus vem e diz, não é dessa paz que eu estou falando. Eu estou falando da paz interna, com a vida que você tem, com a rotina que você tem, com as pessoas que você convive, com os conflitos que você tem e que você só precisa gerenciar, compreender, fora da caixinha, fora da tua realidade. Conhecer outra realidade, conhecer pessoas diferentes, conhecer pessoas que já superaram problemas, não pessoas que só geram problemas na tua vida, mas pessoas que já superaram, que vão te ajudar. Confie em Deus, busque ajuda, ore a Deus e desfrute daquilo que Deus tem para você. Existe uma pressão espiritual muito grande em cima da pessoa que pensa no suicídio. Crendo você ou não, existe sim. Não permita que espíritos, que a Bíblia chama de espíritos imundos, destruam a tua vida. Você pode, mesmo sob pressão, você ainda pode decidir e optar por fazer a coisa
certa. Ainda que haja muita crítica a respeito da igreja, as igrejas continuam orando pelas pessoas, para que elas se reergam, para que elas se levantem e possam ressignificar a sua vida e encontrar a alegria no seu coração e a paz de espírito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.